Saudações, nobres senhores. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Constituição Brasileira e Direitos Fundamentais. A nossa aula de hoje, referente ao terceiro estudo dirigido, segunda semana, segunda aula assíncrona da semana, será sobre o tema de direito de propriedade. Conforme já foi adiantado para os senhores, o direito de propriedade está no caput do artigo 5º. Por qual razão? Por que dar tanta importância para a propriedade? O que a propriedade tem de especial para figurar ao lado do direito à vida, o direito à liberdade ou às liberdades, à igualdade, à segurança? O que faz da propriedade tão importante? É porque, na verdade, a propriedade está protegida como garantia constitucional para que o indivíduo se proteja do Estado. O indivíduo tem muito medo que o Estado avance sobre sua propriedade. Isso sempre aconteceu. Em todas as histórias de conflito, as tropas, quando em movimentação, passavam e requisitavam tudo que era possível ao longo do caminho. Alimentos, alojamento, animais, instalações, tudo. Sempre foi assim. Não precisa ir muito longe, na Antiguidade, na Idade Média. Não, na própria história do Brasil. O rei Dom João VI, quando chegou no Brasil, fugido de Napoleão, ele requisitou a maioria dos imóveis do Rio de Janeiro para sua corte. Aí eles colocavam, PR, príncipe regente. Só que a população passou a entender: prédio roubado, ponha-se na rua. Dom João VI já é muito criticado em Portugal por ter abandonado e deixado o povo à mercê das tropas francesas, que praticou atrocidades contra os portugueses, atrocidade principalmente contra mulheres e crianças, de um nível de brutalidade até mesmo incompatível com a época. Então, em Portugal, Dom João VI não é bem visto até hoje. Um covarde, fujão, enfim, não sei se ele fez certo ou se ele fez errado. Talvez tenha feito certo, não sei dizer. E no Brasil também, porque já chegou se assenhorando dos bens dos comerciantes locais, dos fazendeiros locais. Sempre foi assim. É por isso que a propriedade é protegida pela Constituição. E toda essa configuração da proteção à propriedade tem por objetivo, sim, proteger o cidadão, o indivíduo do Estado, ok? Logo, o direito de propriedade tem uma regulamentação pública. Vamos lá, mas o mais importante aqui são as autorizações que a Constituição dá ao Estado de usar ou se assenhorar da propriedade privada. Nós temos alguns dispositivos, tá? O primeiro é a possibilidade de requisição. Isso está lá no artigo 35 da Constituição. Olha o que diz o artigo 35. Artigo não, inciso. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar, não há transferência de propriedade, notem, usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É mais ou menos assim. Havendo um perigo público, qualquer um, incêndio, inundação, aquele estouro lá da barragem de Mariana, uma seca, sempre que existir um perigo público, certo? A autoridade particular poderá tão apenas usar da propriedade particular. Não cabe ao proprietário: não, eu sou um cidadão, eu sou patriota, eu quero colaborar, eu quero ajudar. Não, independe da vontade. Havendo perigo, a autoridade poderá requisitar e ponto. E a requisição, você não pode falar não para ela. É diferente da solicitação. A solicitação você pede uma gentileza. Na requisição você manda.
manda, ela tem que ser obedecida. Então isso é requisição, não é solicitação. O particular é obrigado a fornecer o bem. Então, né, os senhores imaginam, sei lá, uma máquina agrícola, um trator, qualquer coisa que for necessário para a contenção do perigo, a autoridade poderá requisitar. Ah, tem que pagar a indenização? Depois. Não é antes, até pelo próprio perigo, pela urgência, não dá tempo. Depois, e somente se houver dano, porque nem sempre há dano. Havendo dano, cabe indenização, mas é depois. Por que disso? É para diferenciar da desapropriação. Na desapropriação, há transferência de propriedade para o Estado, ok? Também cabe indenização. E na desapropriação, a indenização ela tem que ser antes. Como assim, Bruno? Explica isso melhor. Explico. Num contrato de compra e venda, a outra parte pode não querer vender. Não quero vender. Beleza? Não quero. Na desapropriação não há esse direito. Imagina que a sua propriedade é estratégica para construir uma escola. Não, eu não quero vender, não vou vender. Mas todos os estudos indicam que a escola tem que ser feita ali. Não tem outro lugar. Você não tem que querer. O Estado vai lá e vai te desapropriar, mas ele vai pagar o que vale para você. Ou seja, ao mesmo tempo que a Constituição dá ao Estado a possibilidade de desapropriar, ela também determina que tem que ser indenizado e tem que ser indenizado com antecedência. Vou explicar melhor isso. Desapropriação. Está no inciso 34, tá? Diz o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, não é em qualquer caso. É só na necessidade ou na utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados casos previstos nessa Constituição. Então vamos lá. Deixa eu explicar isso melhor. Para que o Estado possa desapropriar, ele tem que fundamentar numa necessidade pública, ou numa utilidade pública, ou no interesse social. Ele tem que demonstrar isso. E a indenização ela deve ser justa e em dinheiro. O que é justa? É o preço que vale. Quer ver uma questão muito debatida? O proprietário, para pagar pouco imposto, pagar pouco IPTU, ele tem um imóvel lá que vale 1 milhão, ele declara que o imóvel dele vale 250 mil. Para ele pagar pouco imposto, pouco IPTU, beleza? Aí, em determinada época, o município vai querer desapropriar a propriedade dele e vai querer pagar 250, que é o que está declarado lá nos registros municipais para efeito de IPTU. Ah, o cara vendeu para pagar pouco imposto, para pagar poucas taxas no cartório. Ele declara que vale 250 mil, mas vale 1 milhão. Na hora da indenização, como funciona isso? O município vai ter o direito de pagar 250 ou ele vai ter que pagar 1 milhão? Vamos lá, o que diz a Constituição? Justa a indenização. Justa é o que vale, não interessa o que está declarado lá no município. Interessa o valor real. Então, se a pessoa provar que vale mais, tudo bem, paga a multa, paga a diferença do imposto que ele ficou sem pagar o tempo todo, não interessa. Mas a indenização pela desapropriação deverá ser no valor real. Por quê? Porque a Constituição exige que seja justa, exige que seja prévia e, na maioria dos casos, em dinheiro. Tem exceção. Mas como assim não paga em dinheiro, Bruno? Paga em títulos da dívida pública. Resgatáveis. Você vai ter um tempo que você pode ir lá e trocar aquilo em troco de dinheiro. Você tem que ficar com aquilo lá. Ah, Bruno, mas eu não quero. Mas isso só acontece quando é uma desapropriação sanção. Ou melhor, uma desapropriação punição. Há hipóteses. Quer ver o exemplo? A pessoa não cumpre com a sua função social. A cidade está crescendo, necessidade de construir imóvel, prédio,
loja, consultório, escritório, e o cara tem um imóvel no centro da cidade, e ele tá lá para especulação imobiliária, não constrói nada, não faz nada, não usa, nada, nada. E fica aquilo parado. Vários imóveis no centro parado, enquanto as pessoas vão se acumulando, se aglomerando em pequenos espaços ao longo da cidade, sendo que existem muitos imóveis que poderiam estar sendo utilizados. Isso viola a função social. Porque a propriedade ela tem que ser usada. Toda propriedade que não é usada é um desperdício. E isso é um princípio capitalista, tá? Porque aí vai gerar imposto, isso vai tornar melhor a questão urbanística, isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, isso vai melhorar o acesso do consumidor a bens e serviços. Toda propriedade urbana ou rural, ela não pode ficar parada. Então é possível que o município desaproprie, ok? Urbano. E também é possível que a União desaproprie o imóvel rural, se ele não cumprir com a sua função social. O que é cumprir com a sua função social? Tem um artigo só para falar disso na Constituição. Aí você vai dizer, reforma agrária é coisa de comunista. Não é. Quase todos os países capitalistas fizeram reforma agrária. Por quê? Para conceder função social à propriedade, para produzir. O Chile, na época de uma ditadura de direita, promoveu reforma agrária. E hoje lá eles têm vinhos maravilhosos, muito bons. Ô, lugar bacana de conhecer. Muito legal o Chile. O Chile e, curiosamente, o Uruguai são os países com maior índice de desenvolvimento humano da América Latina. E eles só estão melhorando, só estão crescendo. Teve reforma agrária. Lá ninguém tem muita terra, não. Lá são módulos que as pessoas trabalham. E eles produzem várias coisas, né? Principalmente uva para vinho. Muito descendente de italiano, de espanhol. O solo, o clima, a altitude, a latitude, tudo isso favorece a plantação de uva. E muita terra na mão de pouca gente que não produzia. Fizeram reforma agrária. Isso gera emprego, gera imposto, gera renda, gera bens de consumo. Isso é ótimo para um Estado capitalista, saibam disso. Ah, Bruno, mas reforma agrária sem terra... Não, calma. Na desapropriação para a reforma agrária, isso é possível, está na Constituição, o dono da terra é indenizado. Ele não vai perder, não é assim que funciona, não. E ele tem direito à indenização prévia e justa. É o preço que vale a terra dele. Então, querem saber de uma coisa? Não sejam bobinhos, não. Tem muita gente doido para ser desapropriado. Porque às vezes tem muita terra lá no fim do mundo e ele não consegue vender. E às vezes ele quer um preço, ele não alcança. De repente ele consegue o preço que ele precisa. Ele consegue a negociação que ele precisa com o Estado através de uma desapropriação para a reforma agrária. Porque ele será indenizado. Isso é uma garantia constitucional. A Constituição garante o direito de propriedade, beleza. A própria Constituição dá ao Estado o direito de desapropriar em algumas hipóteses. Por quê? Né? Não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Então, se a própria Constituição te dá o direito de liberdade, só ela pode criar uma possibilidade de desapropriação. E ela diz quais são as possibilidades e traça requisitos mínimos a serem cumpridos pelo Estado, como indenização justa, indenização prévia e indenização em dinheiro. Se for uma desapropriação sanção, que é quando a pessoa não dá utilidade, não dá função social à propriedade, aí nós temos algumas hipóteses que ela será prévia, ela será justa, porém não será em dinheiro, será em títulos da dívida pública. Ok? Isso será estudado com mais profundidade em direito constitucional. E não confunda com uma expropriação. Bruno, expropriação é ir lá pegar a propriedade e não pagar nada do cara. Isso. Tem uma possibilidade, tá? Se aquela propriedade, móvel ou imóvel, for usada para o tráfico de drogas. Nesse caso, perde sem direito à indenização, tá bom? Por isso que quando um carro ou uma moto é apreendido no tráfico, ele não é restituído. Depois o juiz
reverte isso para o Estado ou vai para um leilão e o dinheiro fica para o Estado. Parece que tem até uma lei agora autorizando isso antes do trânsito em julgado, porque o tempo que o carro fica esperando no depósito gera muita despesa, o carro estraga, depois ele não presta para nada. Aí quando o carro é bom, né, você pode colocar lá para o município, na área de saúde, para as polícias usarem, para uma série de... Ok? Ah, mas se depois o cara for absolvido e tal, ok. Indenização em relação ao bem, mas se ele for condenado, ele vai perder. Isso vale para a propriedade imóvel e isso vale para a propriedade móvel também. Aí há uma PEC que tenta fazer isso também para trabalho escravo. A propriedade que tem trabalho escravo, ela será expropriada, mas não vai passar nunca. Porque quem faz isso, né, tem representantes no Congresso que não vão permitir. E outra coisa, talvez seja inconstitucional. Por quê? Se a Constituição garante a propriedade e a propriedade é para se proteger do Estado, e na própria Constituição originária, eles criaram as possibilidades que o Estado pode ir até a propriedade particular, qualquer hipótese nova poderá ser violação de um sistema já criado que gera um equilíbrio ali. Qualquer mudança nisso é muito perigosa. Talvez isso seja inconstitucional. Mas, de todo modo, é uma proposta, tá lá, agarrada, eu acho que não vai passar, eu acho que a gente não deve se preocupar muito com isso agora, não. Para efeito de estudo, de provas e concursos, ok? Bom, o artigo 182, parágrafo 4º, ele traça as possibilidades em que o imóvel urbano pode ser desapropriado por interesse social. Que é quando ele descumpre uma série de coisas e tá lá no artigo, tá? E depois, no 184 e 185, ela traça requisitos para desapropriação para a reforma agrária. A desapropriação urbana, quando não cumpre a função social, é do município. A desapropriação para a reforma agrária, quando não cumpre a função social, é da União. Agora, calma, tá? A pequena e média propriedade rural não será desapropriada para fins de reforma agrária. Qual que é a pegadinha aqui? A pequena e a média propriedade rural ela pode ser desapropriada por necessidade pública ou utilidade pública. Ela não pode ser desapropriada por interesse social. E entendam, interesse social, estou me referindo à desapropriação para a reforma agrária. Então a pequena propriedade e a média não será desapropriada para a reforma agrária. Beleza? Só a grande. E ainda assim o dono da grande terá direito à indenização. O negócio não é tão absurdo como a gente vê, como a gente pensa não, tá bom? E a propriedade produtiva não será desapropriada para a reforma agrária, ponto. Aqui se refere a propriedades improdutivas e grandes propriedades. Ah, meu avô tem um sítiozinho e vai continuar com ele. Ah, mas meu, tem uma lá, não sei o que, sou herdeiro e tal. Ok, não tem problema. Agora, se você herdou uma grande quantidade e você está deixando aquilo parado, você pode ser desapropriado. Mas isso demora, isso tem notificação. Isso aí, calma, não é assim que funciona. Isso serve para grandes propriedades de gente que quer ser desapropriado. Não sejam inocentes, tá? Porque quer vender. Aí o Estado vai lá e paga, ok? Vamos com calma. Toma cuidado com o que né, a gente escuta em jornal, em imprensa. Tomem cuidado, tá? Tem um quadrinho aqui das diferenças constitucionais da desapropriação e da requisição, tá bom? Eu vou encaminhar para vocês aí um texto que fala sobre a função social da propriedade também. É interessante estudar isso, tá? O que é função social da propriedade. E o artigo 186, eu acho ele interessantíssimo. E ele gera uma tese. Ele gera uma tese muito interessante na área ambiental. Gosto muito dessa tese. Porque, vejam, nós temos lá as leis de proteção ambiental, o Código Florestal, a lei de crimes ambientais e uma infinidade de leis. Ok. Aí você é um proprietário rural, tá bom? E existem áreas que não podem ser usadas, mexidas, né? Não pode sofrer intervenção.
Aí você é um proprietário rural, aí na serra, então se você tem uma encosta com mais de 45 graus, não pode mexer, topo de morro não pode mexer, perto de nascente não pode mexer, às vezes 100% da propriedade é assim. Às vezes o cara tem um mundo de terra, tem muita água, muita riqueza. Tá, turismo é legal, mas se todo mundo mexer com turismo, não é assim que funciona, né? Tem agricultura, tem pecuária, tem muita coisa para fazer. E às vezes toda a propriedade do cara tá em área de preservação permanente, que não pode sofrer intervenção. Sabe o que aconteceu? Esse proprietário foi, de uma forma indireta, desapropriado. Porque todo mundo, toda a sociedade vai se beneficiar com aquela proteção ambiental. Não estou dizendo que a proteção ambiental não é importante, ela é. Porque nós precisamos de água. Aqui embaixo, por exemplo, a água escorre para cá, a gente precisa dela. Faltou água aqui em um bar aí há uns anos aí, que horror. Vocês lembram disso? Ninguém quer que falte água. Então a gente tem que preservar as encostas, as nascentes. Aquela água cai, infiltra no solo, desce devagar. Se ela descer rápido, ela faz enxurrada, ela estraga o solo, ela dá enchente, faz barro, uma confusão. Não pode. E a água vai infiltrando ali, depois ela vai escorrendo devagar, a gente tem água pro ano inteiro, ok. Todo mundo ganhou. Ah, mata lá, tira carbono da atmosfera, aquecimento global, todo mundo está se beneficiando, que bom. Ah, lá gera uma biodiversidade, isso é importante, porque no futuro, né, a gente precisa de várias plantas, insetos, imagina um remédio que poderia estar ali, vai ser extinto, e coisa e tal, ok, bacana, que riqueza, o clima, tudo é bom para todo mundo. Mas o proprietário vai pagar isso sozinho, sendo que todo mundo está sendo beneficiado? Ou seja, há um interesse público nisso. Há uma utilidade pública ou uma necessidade pública nisso. Mas não houve uma desapropriação formal porque o cara não foi indenizado. Mas ele tem a propriedade, mas não pode mexer. É o famoso tem, mas acabou. Você chega na venda, né? Ah, você tem isso, tem, mas acabou. É meu ou não é? Porque você imagina um cara, imagina um proprietário, um pequeno proprietário, pequeno ou médio, ou até grande, não sei, que quase toda a sua propriedade está em área de preservação permanente e ele tem 3 filhos fazendo faculdade. Não precisa nem ser medicina, não. Ele tem as despesas dele também. Como é que paga? O cara tem a terra, vale uma grana, ele poderia estar produzindo, ganhando dinheiro, pagando suas contas, e ele não pode. Aí, eles usam esse artigo 186 para isso. Por quê? O uso do solo tem que ser racional e adequado. Se 100%, 90%, 80% da propriedade eu não posso mexer, que uso racional e adequado é esse da propriedade? Outra coisa, ela deve ter uma utilização adequada aos recursos naturais disponíveis. O cara tem recurso disponível. A Constituição que me obriga a usar. Observar as relações de trabalho, ok, né? Tem que observar as leis de trabalho, claro, tranquilo, beleza. E olha o inciso 4º do artigo 186. O mais importante para essa tese. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Ué, se eu não posso mexer na minha propriedade, que bem-estar é esse? Que favorecimento é esse? Que exploração é essa? Ou seja, se você fosse juiz, você autorizaria contra a lei de proteção ambiental que aquele proprietário utilizasse de parte da sua propriedade? Ô Bruno, o juiz não pode descumprir a lei. Não, não pode, mas ele pode obedecer à Constituição. A Constituição tem hierarquia superior. Vocês estão entendendo essa teoria? Essa teoria é muito bacana, é muito bonita. Será melhor estudada em direito ambiental, certo? Eu falo, constitucional é tudo. No direito ambiental, no direito civil, no direito penal, no processo penal. Quem conhece constitucional é como se você andasse com um carro numa estrada bem pavimentada. Se você não conhece o constitucional, é como se você andasse numa estrada de chão cheia de buraco. Então estudem a Constituição, conheçam a Constituição. Beleza, pessoal? Eu tô dando notícia aqui, tá? É muita coisa para falar e a gente não consegue estudar isso só aqui nas aulas. Vocês têm que pegar e estudar, ler bastante sobre isso, tá bom?
Esse tema é muito interessante. Bom estudo para vocês então.